Olá, minha saudação a todos e a todas. Começamos mais um giro de notícias no nosso programa Caleidoscópio Jurídico. Esse programa é transmitido uma vez por semana, nas terças-feiras, a partir das 17 horas, e fica no YouTube, no canal do ICL e do Eduardo Moreira, à disposição de todos que tenham interesse por novidades, por se aprofundar em assuntos do meio jurídico. A primeira questão que vamos abordar agora foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, por maioria, em que o Supremo decide que os juízes podem julgar causas de clientes de escritórios de parentes. Nessa decisão, houve uma flexibilização às regras de impedimento de juízes. Nós temos os impedimentos, que são legais, objetivos, e as suspeições, que também são legais, mas são subjetivas. As suspeições cabe aos juízes, aos magistrados, aferi-las de acordo com sua consciência ou não. Os impedimentos, eles são legais, são ex vilege, por força da lei, são obrigatórios. Então, essa decisão flexibiliza as regras do impedimento. Mas flexibilizou basicamente em quê? Para liberar os juízes que eles poderão julgar as partes, mesmo que essas partes sejam clientes de escritório, de cônjuges, parceiros e parentes até o terceiro grau. Nessa decisão, o STF vai declarar a inconstitucionalidade do artigo 144, inciso 8 do Código de Processo Civil, que fala que é impedido o magistrado de julgar a parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até terceiro grau, e vejam, inclusive, mesmo que patrocinado por outros advogados de escritórios diversos. Ou seja, se o parente até terceiro grau tivesse como cliente uma determinada parte que fizesse ação ao STF, mesmo que essa parte contratasse outro advogado, ele seria o ministro do STF, os magistrados em geral, seria impedido obrigação objetiva de julgar esses casos. Esse julgamento ocorreu no plenário virtual, que é um plenário onde as sessões não são transmitidas e os votos vão sendo dados paulatinamente, não é um único momento, há um período mais elastério de votação. E o voto preponderante foi o voto do ministro Gilmar Mendes, decano do STF, que representou o voto dizendo que havia uma nítida afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Haja vista que, segundo o magistrado, o ministro do STF, o ministro Gilmar, há uma causa de impedimento sem dar ao juiz os poderes para conhecer a carteira de clientes do determinado escritório. Essa ação foi promovida pela ANB. Foi uma ação que suscitou várias críticas. Por quê? Porque está-se-ia tirando a transparência, tirando uma maior integridade das decisões judiciais, quebrando a legitimidade ou impedindo a densificação, o aumento da legitimidade do STF. Por outro lado, o ministro Gilmar diz que essa decisão vai contra os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A Zambelli torna-se ré. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a deputada Carla Zambelli, em virtude de ter perseguido um homem negro às vésperas do segundo turno da eleição, tipificou o crime de constrangimento ilegal e porte de arma. A decisão é apenas para o recebimento da denúncia, haja vista que ainda falta toda a fase probatória, inclusive com a dilação, que é a produção de provas para saber se vai ser feito ou não. Foi aquele caso que ela foi entrando num bar, houve uma discussão com um homem, e aí ela perseguiu com um revólver em punho. Essas imagens viralizaram em todas as redes sociais, na TV tradicional, onde ela e seus seguranças tentavam prender, e veja, como é que eu posso prender alguém se não for em flagrante delito, por causa de uma discussão, tentar prender alguém, tentar através de uma arma em punho. Houve várias repercussões políticas desse caso, várias, e a grande questão é, havia competência ou não do Supremo? Na verdade, ocasionou-se, véspera da eleição, repita-se, um fato político, e essas atitudes ela só tomou com seus seguranças em virtude das suas prerrogativas institucionais. A jurisprudência e a legislação é muito clara que a competência só vai ao STF se o parlamentar estiver agindo no exercício do seu mandato em ato em virtude desse exercício. Então, nessa quadra histórica
e ela estava usando, em nome das suas prerrogativas institucionais, a maioria do STF se posicionou nesse sentido. Os votos em contrário foram apenas do ministro Cássio Nunes e do ministro André Mendonça. Quebra de sigilo de Bolsonaro e Michele, também uma outra decisão bastante quente dessa semana. Foi realizada pelo ministro Alexandre Moraes, com base, com base numa investigação da Polícia Federal da operação denominada Operação Lucas, onde se apura uma organização criminosa para desviar e prender e vender, presentes dados ao ex-presidente Bolsonaro por autoridades estrangeiras. A questão é que esses bens são doados ao presidente no exercício do seu mandato, ultrapassando o valor de R$100, são bens públicos, bem da União, onde devem ser dados catalogados pelo setor específico de catalogação e expostos para que todo mundo possa ver, já que é um bem público. No caso específico, está se alegando que o presidente vendeu especificamente um Rolex e outros bens. Desse Rolex, ele pediu a venda e se apropriou desse dinheiro. A quebra do sigilo bancário de Bolsonaro foi feito no sentido de saber se esse dinheiro passou ou não pelas contas bancárias. Essa medida, na verdade, ela tem uma reduzida eficácia. Por que uma reduzida eficácia? Porque, com toda certeza, esse dinheiro, obviamente, não entrou pelas contas nem de Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, nem muito menos da sua mulher, a Michele. E nós temos ainda, por último, a prisão da cúpula da Polícia Militar. A PF cumpriu 7 mandatos de prisão preventiva, com base em abrangendo, inclusive, o atual comandante da PM e outros 6 militares por omissões no ato golpista do 8 de janeiro de 2022. Aquela horda de vândalos assomando contra o patrimônio público, contra as instituições democráticas, sem nenhum objetivo a não ser um nítido golpe de Estado. Quebrou-se tudo, armou-se tudo pelos fatos, veja que não foi algo insólito, não foi algo episódico, foi realmente algo sistemático, que fora urgido, que fora planejado ao longo do tempo, e nós vamos ver toda uma narrativa para legitimar isso, nós vamos ver a vigília do golpe, etc, etc, etc. Foi autorizado pelo ministro Alexandre Moraes, haja vista que foi solicitado pela Procuradoria-Geral da República, dentro das investigações que apuram se houve omissões de autoridades nesses atos golpistas. As acusações são claras: crimes contra o Estado Democrático de Direito, dano qualificado e violação dos deveres funcionais, principalmente aqueles estabelecidos na Constituição e nas normas da PM de todos os estados, no caso específico do Distrito Federal. Aí há 2 imputações. Primeiro, uma contaminação ideológica dos seus membros. Essa imputação ela é a menos sólida. Por quê? Porque mesmo que eles estejam contaminados por ideologias, ideologias autoritárias, de menosprezo ao Estado Democrático de Direito, essa ideologia, por enquanto que for uma percepção individual sua, está amparado pelo direito constitucional à liberdade de consciência, que é o refletir sobre algo. Por enquanto que essa ideologia autoritária não for exteriorizada, a Constituição assegura plenamente esse direito. Claro, é uma percepção que vai contra princípios fundamentais, que vai contra o nosso Estado democrático, como já falou anteriormente. Mas, não sendo ela exteriorizada, está amparado por essa garantia constitucional. Grave, e aí é gravíssimo, quando há uma omissão, porque eles receberam informações da inteligência que havia essa tentativa, já tinha se divulgado, houve todo um aparato de vários ônibus, várias caravanas que foram com o intuito específico de depredar, de tentar menoscabar o Estado Democrático de Direito. Isso é crime, está previsto no capítulo 2, lá do artigo 359, L, de uma ação violenta contra o Estado Democrático de Direito, tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito. E também a tentativa de golpe de Estado, que é a tentativa para depor, por meio de violência ou ameaça, um governo. Qual é a diferença dos dois, então?
Um se direciona à forma de Estado republicana, democrática, ou Estado democrático de direito, e outra a um governo. Há apenas a sucessão de governos, há uma alternância forçada, golpista de governo, sem que haja uma modificação nas estruturas do Estado. Essas são as notícias principais do nosso Giro de Notícia. Convido agora a todos e a todas para que possa ver, sover e espero que gostem da nossa entrevista do dia de hoje. Muito obrigado a todos e a todas. Olá, minha saudação a todas e a todos. Estamos agora em mais um programa Caleidoscópio Jurídico. E hoje, como todos os outros, é um dia também muito especial. Nós estamos recebendo aqui a minha amiga, minha companheira, a professora, a mulher, a mãe, a nossa musa do direito público, a professora Vânia Aieta. A professora Vânia Aieta tem um currículo muito vasto. Ela me pediu para dizer, olha, me diz com aquele sotaque carioca que eu sou coordenadora geral da Abradep e sou professora. Ela não é só coordenadora, está sendo coordenadora geral da Abradep, nem só professora. Ela é alguém que está cristalizado no direito público brasileiro, especialmente também no direito eleitoral, no qual advoga. Ela é mestre, doutora pela PUC, mestre pela PUC, doutora pela PUC, mestre pela PUC Rio, doutora pela PUC São Paulo, é pós-doutora na Universidade de Santiago de Compostela, é professora da UERJ, passando em primeiro lugar na prova de títulos e concurso, é Visiting Research Scholar de várias universidades, Itália, Palmas de La Grande Canária, Santiago de Compostela, tem vários títulos, várias comendas, membro de várias comissões. Se eu fosse enumerar todos os títulos de Vânia, eu iria, infelizmente, perder o tempo precioso da nossa entrevista. Então, o Caleidoscópio Jurídico, o ICL, tem um imenso prazer de receber você, Vânia, e passo a palavra para as suas saudações iniciais. Olha, eu estou muito feliz. Eu estou aqui no Rio de Janeiro e queria cumprimentar ao meu queridíssimo amigo Valber Agra, que é um mentor para todos nós, e eu estou muito contente de poder contribuir e participar do projeto Caleidoscópio Jurídico. É uma oportunidade que eu só tenho a agradecer de estar aqui com vocês. Bem, Vânia escreveu vários livros. Por exemplo, os principais, a garantia da intimidade como direito fundamental, ética na política, democracia, criminalização da política, e vários artigos. Eu diria quase que uma centena de artigos. Mas vou começar com uma provocação. O Estado de Direito, Vânia, era uma promessa da modernidade, que a sua evolução, o Estado social democrático de direito, não foi concretizado no Brasil em sua plenitude. Mas esse Estado de Direito, esse Estado social de direito, com as suas prestações, tem um preço. Esse preço é caro para a sociedade pagar, Vânia? Não, a democracia nunca é cara para a sociedade pagar. Quando a gente pensa em constitucionalismo democrático, né, que o Estado democrático de direito, né, ele pressupõe a ideia, né, de um constitucionalismo que tenha um compromisso com a democracia. E o constitucionalismo democrático, Valber, no século XX, foi uma ideologia vitoriosa quando se confrontou com projetos outros, com projetos autoritários, com projetos alternativos que concorreram num determinado momento da história com a democracia e foram derrotados nas guerras. Mas o que se observa hoje, né, e a democracia exige a nossa vigilância permanente, porque é aquele velho embate, né, entre Hannah Arendt e Raymond Aron, né, de que a democracia não é uma etapa acabada, finalizada, é uma luta permanente, é uma luta constante,
porque, embora, né, no pós-guerra nós tenhamos derrotado os projetos autoritários fascistas, né, hoje, mesmo, né, com todo o evoluir na civilização da democracia, que com os mais variados percalços ainda é o nosso melhor desenho para qualquer sociedade. Hoje, a preocupação mundial, né, pelo menos é o que eu tenho sentido, acho que você vai concordar, é exatamente pessoas, grupos, né, e não é só um problema brasileiro, é geral, né, com desejos autoritários, né, e a tentativa do retorno desses projetos autoritários que outrora foram derrotados pela democracia. Mas vem um questionamento. O STF é bastante alvissareiro ao defender os direitos individuais de primeira dimensão, mas não tem todo o cuidado na hora de defender os direitos sociais, os direitos culturais, os direitos econômicos. Será que não haveria uma modulação diferente, um multilevel constitucionalismo, no sentido de que, para os direitos individuais, tudo, para os direitos econômicos, sociais e culturais, as sobras? Isso não seria a marca do constitucionalismo brasileiro? Nós temos que entender o Brasil sob uma ótica também de classe social, né? Por mais que possamos fazer análises jurídicas, a política, né, não existe análise asséptica das necessárias observâncias também valorativas que nós temos que fazer. O constitucionalismo de boa parte da tradição brasileira é ainda o constitucionalismo da tradição, aquele que era a interface, né, do constitucionalismo liberal na sua primeira fase, na era de ouro do constitucionalismo. Então, para muitos, constitucionalismo ainda é sinônimo da pauta liberal, do credo liberal. Este gap que nós tivemos, né, no constitucionalismo social e que já deveria estar concretizado, porque em outros locais os gaps atuais são de outra ordem, né? Já com avanços muito maiores, o Brasil me parece atrasado na concretização dos direitos sociais, porque sempre vem aquela mácula de como se o Estado brasileiro estivesse gastando dinheiro à toa quando tivesse que fazer o asseguramento dos direitos sociais nas suas mais diversas vertentes, né? Não só na pauta das políticas públicas assecuratórias dos direitos coletivos, mas também, como muito bem o doutor Agra lembrou agora, a questão, por exemplo, dos direitos culturais, dos direitos, né, de terceira, quarta, quinta dimensão. Mas aí vem uma pergunta. Eu acho que é um problema da estratificação ideológica mesmo da sociedade brasileira, né? Quem são os players, Valber, que ascendem, né, a estes postos, né, de julgadores nos tribunais superiores? A classe dominante, que evidentemente tem os seus caracteres. Verdade, mas Einstein diz uma frase que eu gosto muito. Somente um doido sabe que vai fazer algo que vai dar errado e tenta fazê-lo. Essa parte da elite brasileira ainda vem com o mesmo discurso que o Bidenomics já refluiu. Vem com o mesmo discurso que o Trump já saiu. As economias que mais crescem no mundo, Índia, China, Tailândia, elas não têm o viés da desregulamentação, do empreendedorismo. Veja quantos jovens são jogados nessa cantilena. Como é que tu vai empreender sem capital? Se não tem um mercado que possa ter numerário para isso. Então, suas palavras são bastante preciosas nesse sentido, Vânia. Mas eu vou pegar um gancho seu. Mas, você falou da nossa sociedade. Deixa eu só lhe fazer aqui um contraponto. Você já percebeu que no Brasil, olha a impressão que eu tenho, né, quero também lhe ouvir. Você já percebeu que no Brasil a classe dominante
muitas vezes por ranços, né, ideológicos, ela acaba muitas vezes operando até contra si própria. Eu, há pouco tempo, agora até no início do governo anterior, estou falando de balança comercial internacional, exportação, né? A questão, por exemplo, da pauta negocial brasileira junto aos outros países. Vejam que nós exportávamos muita coisa para os países árabes e tínhamos, né, o presidente da República batendo, por exemplo, nos nossos parceiros comerciais. A China, com quem tínhamos, né, um mundo de negócios apanhando do governo. O Brasil, aliado dos Estados Unidos, que conosco concorria na soja, na laranja. Então, na verdade, né, me parece assim, tão inacreditável. Muitas vezes o Brasil deu um tiro no pé, né, operando politicamente contra os seus próprios interesses econômicos. E aqui a gente não está falando de direita e esquerda, não. Estamos falando do pragmatismo econômico. O Brasil operando contra si próprio. Perfeito. Há um processo de alienação acachapante. Porque como você vai imaginar no Brasil um capitalista sem capital, um cristão armamentista e um servidor público que é estatista, que quer privatista, desculpe, que quer privatizar o Estado. Veja que loucura. Mas eu tenho um exemplo interessante nesse sentido, que é o exemplo da Venezuela. Nós tínhamos, até poucos anos atrás, um superávit com a Venezuela de 6 bilhões. Não importa de onde vem o dinheiro, é dinheiro. Nós somos um país capitalista, nós temos que gerar empregos aqui, e nós perdemos isso. Mas pegando aquele gancho que eu estava mencionando anteriormente, você falou dos nossos players. Nós somos uma sociedade em que os órgãos representativos de classe não têm o que nós esperávamos de densidade, fortalecimento e da própria representatividade. Você coordena uma associação, a Abradep, Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Político, que vem sendo algo extremamente producente, ocupando um papel na seara política, eleitoral e teorética brasileira muito forte. Então, para nós incrementarmos o processo da democracia, não seria imperioso nós incentivarmos essas organizações da sociedade civil, OAB ocupar o papel que deveria ocupar, a UNE voltar, os sindicatos voltar, porque o contrário disso vai ser o quê? A barbárie da FIEP, que não tem, infelizmente, um projeto de nação para o Brasil. Todas as representações da sociedade organizada são sempre muito bem-vindas nessa tarefa conjunta do impulsionamento dos papéis da cidadania, né? Não só das pessoas individualmente, mas, sobretudo, as instituições. Elas têm um compromisso, elas têm um papel social na construção de uma sociedade democrática. Você sabe, Valber, há um tempo atrás, quando se fazia aquela profunda discussão no Brasil acerca dos financiamentos, né, das campanhas eleitorais, dos partidos políticos, eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho na Noruega, naquele congresso internacional que tem de direito constitucional de 4 em 4 anos, né? Um congresso que, de 4 em 4 anos, a gente sempre participa. E nesse, de 2014, eu encontrei uma colega que depois ela veio a ser candidata a presidente da República na Macedônia, é professora de Direito, tal como nós, e uma coisa que ela, né, conversando, né, com a gente, né, ali com a delegação de brasileiros, ela chegou a destacar uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela disse assim: eu fico impressionada como é que nessa temática, né, vocês estão aí na discussão, né, se as entidades representativas, né, do patronato, né, podem ou não participar, podem doar, as empresas podem doar, mas os sindicatos, né, e as organizações dos trabalhadores, elas não participam. Falei, não, aqui tem vedação legal, né, quanto à atuação dessas federações sindicais e tal. E a mulher ficou apavorada, porque, na verdade, onde é que você vai alcançar o equilíbrio do capital
e do trabalho numa sociedade capitalista como a nossa, mas que deseja ter um compromisso também com o social, fazendo essa dosimetria de equilíbrio da participação dos entes, né, representativos do capital, mas também dos trabalhadores. E o que se via no Brasil, ou é o exclusivismo, né, da atuação empresarial, o exclusivismo do capital, né, sem permitir que os trabalhadores tivessem um protagonismo, ou então uma falácia, né, um fingimento de como se vamos igualar tudo, está tudo proibido, nada pode, todos estão proibidos de participar, e nós não sejamos ingênuos, né? Este modelo, por exemplo, atual, só favorece os tubarões. O pequeno, aquele que verdadeiramente precisa de um impulsionamento financeiro, é o último, por exemplo, a ser assistido. Dei esse exemplo simples, mas na sociedade como um todo, na questão dos direitos autorais, que foi, por exemplo, objeto da pauta do Congresso Nacional semana passada, né? Houve um embate muito grande, né, da Câmara, do Congresso como um todo, com os autores, né, com as pessoas, né, que estão nessa área artística, na produção cultural, e o que você vê sempre é uma supremacia do capital esmagando, né, na própria Casa Legislativa aquelas pessoas que, de certa forma, precisariam de uma proteção maior da legislação. A grande questão, e é bom que se frise, ninguém é contra o capital. Não. O problema é que o capital brasileiro ele perdeu a noção de país, um projeto de nação, um projeto desenvolvimentista. Ele se aquedou em ser um mero maquiador de produtos chineses. Ele não tem expectativa, ele não pensa grande, ele não pensa em diversificar, ele pensa apenas em obter lucros. Impulsionar o parque industrial brasileiro. Não, isso não existe mais. Nós tínhamos isso na década de 60, aqueles nacionalistas e os entreguistas. Hoje isso foi totalmente dizimado. É muito, dadas as condições econômicas, sociais e políticas, é muito melhor maquiar produto chinês. Infelizmente, Vânia, esse é o quadro, minha amiga. Mas vamos lá, vamos falar de coisas mais... Eu estava pensando, eu sei que sua preocupação também é com a juventude, sabe, Walter? E no outro dia eu estava pensando, né, na questão da oportunização para a nossa juventude, né? Uma primeira chance de estudo, de trabalho. Vejam, por exemplo, se você for pegar como paradigma um país como a Alemanha, um país desses, né, com mais oportunidades na Europa para as classes sociais mais modestas, primeira coisa que a mim, né, me faz destaque. Primeiro, não há uma diferença muito grande, estou falando da média, né, da massa, não vamos falar individualmente de casos calcular, mas as classes médias são fortalecidas, né, e não há uma diferença de escala muito grande entre as classes mais modestas e as classes mais abastadas. O nível de escala é menor do que a diferença social entre a classe dominante brasileira e as classes menos favorecidas. Esse é um ponto. Segundo, a questão da educação. A educação é um epicentro fundamental aí, porque é através da educação que você iguala uma sociedade. Eu me lembro, eu fiz intercâmbio na Alemanha quando eu era menina, e estudavam na mesma escola, veja só, Valber, o filho do presidente da KWU, que era uma empresa, né, de energia nuclear e tal da Alemanha, e um filho de um atendente de farmácia. Eram garotos da mesma idade que eu tinha, e me chamava a atenção que você tinha, numa mesma sala de aula, um filho de um grande expoente, né,
ali dos líderes empresariais e tal, e o filho de um atendente de farmácia. Então, quando você vai oportunizar chances, os valores, eles vão ser democratizados. Porque o cara que é mais pobre, Valber, se ele tem uma igualdade de oportunidade e ele, de fato, deseja chegar lá, ele tem a sua chance. Né? Agora, se você tem uma sociedade que já do berço, né, rechaça, né, milhares, exclui de tudo, de qualquer tipo, né, de possibilidade, o que vai sobrar para esse país no futuro? Só a criminalidade. Eu concordo em gênero, número e grau. A educação deveria ser tratada como prioridade. Mas veja, nós temos governadores que se dizem do campo progressista que não querem pagar o piso aos professores. Pois é. E com detalhe, é uma coisa antitética, porque, veja, o pessoal da direita fala da meritocracia através de berço, que não é meritocracia, todos nós sabemos. Já o pessoal da esquerda nega qualquer tipo de meritocracia. Veja que mundo nós estamos, ou seja, essa polaridade nos afeta. Tem tanta terra, né? Perfeito, perfeito. Mas indo para assuntos mais alegres, diríamos assim. A nossa justiça eleitoral, e você é uma grande eleitoralista, ela sofreu muitas pressões no último pleito. Todavia, saiu-se muito bem. Na sua opinião, qual é o papel da justiça eleitoral brasileira, um papel histórico criado em 1932, no aprimoramento da transparência e da nossa legitimidade? Olha, Valber, eu estou muito à vontade para falar sobre isso, porque já critiquei, né, quando julguei necessário, né, os excessos da judicialização. Né? Por outro lado, até fazendo uma defesa da justiça, o juiz ele não vai buscar causas na casa de ninguém. O juiz julga quando provocado. Então, ele é provocado por grupos, provocado, né, por pessoas que buscam a jurisdição, o que está assegurado na Constituição brasileira. Outra questão do equilíbrio, né, dos poderes, quando falamos na repartição constitucional dos poderes, nós não podemos esquecer o sistema de freios e contrapesos. Quando você percebe que há um avanço na escala de competência prevista pela Constituição para um determinado poder, então, se, por exemplo, o Poder Executivo começa, né, a exorbitar do universo da sua competência, também cabe aos outros poderes, e é dever legal que o façam em nome, né, desse equilíbrio, a justa medida, né, do balanceamento. Então, por exemplo, a judicialização, na perspectiva do controle de ilegalidades feitas pelos outros poderes, não me parece algo indesejável, até porque isso é uma questão de salvaguarda democrática e de segurança jurídica da cidadania, que pode ir ao judiciário clamar por direitos. E aqui, né, vou fazer, por exemplo, a lembrança, né, de uma ação extraordinária que você levou aos tribunais superiores, quando as universidades começaram a ser atacadas, né, em relação ao financiamento da educação. Você teve um papel extraordinário naquele momento, né, em levar ao judiciário uma questão que estava, né, lesando no coração das universidades do Brasil. Então, eu não vejo, né, o papel do judiciário, né, como um papel nocivo quando chamado, né, pela sociedade a cumprir a jurisdição. Por outro lado, a classe política também precisa ocupar o seu lugar, não é? Política não tem espaço vazio. Então, me parece que o legislativo, que é o grande lugar, né, de representatividade da cidadania, as grandes lutas, os grandes embates da política, eles precisam se dar na arena política, que são as casas legislativas. Mas você, que é um advogado
acostumado com a política, você sabe o quanto é difícil você conseguir e costurar consensos. Como é espinhoso, como é trabalhoso você trabalhar e ganhar o apoio do teu desigual. E o que eu vejo hoje na classe política brasileira, Valber, ou é preguiça ou imperícia. Ou preguiça de ir a campo trabalhar em busca, né, do apoio dos adversários, por exemplo, um projeto importante, ou simplesmente falta de destreza, né? E aí vamos lembrar, né, de Maquiavel, está faltando a virtude tão necessária, né, ao político, essa destreza natural para poder conversar com os seus desiguais. Falar para os seus é fácil, né, Valber? Falar no seu nicho de conforto é fácil. Mas o bom político é aquele que vai a campo e vai conquistar o apoio do adversário para os grandes projetos que ele precisa, né, conseguir o apoio de todos. Eu quero dizer à audiência, veja como é interessante com uma pessoa erudita e inteligente ao mesmo tempo, que é a professora Vânia. Ela vai na questão dogmática, metodogmática, volta, fica uma entrevista assim muito mais prazerosa pela fluidez. Mas tem outro assunto ainda nesse diapasão, Vânia, que é a questão da difusão dos fake news e do discurso de ódio. Logo no início, todos pensavam que a infoesfera ia ser um espaço da democracia, a nova ágora de discussão, do debate da sociedade, Habermas, agir comunicativo, em suma, tudo isso aí foi, aflorou, mas no Brasil não. E como nos outros países também não. São dois instrumentos que, junto com o escudo de um princípio da liberdade de expressão de forma assintosa à democracia, ou seja, utiliza aquela velha contradição de Popper, utiliza-se da tolerância para matar a própria tolerância. Então, como é que você imagina essa gravidade, como é que você imagina essa delimitação do discurso de ódio e dos fake news na sociedade, que tem cobrado um preço tão grande? Começou em 2018, ninguém estava preparado, as primeiras medidas de 2020, e agora em 2022 foi uma luta hercúlea contra essas duas, posso dizer, ervas daninhas dessa sociedade ligada em rede. O que é que você acha sobre isso? Valber, esses campos, né, plataformas, instrumentos de mensageria, né, todas essas ferramentas, né, ferramentas contemporâneas, né, da comunicação humana. Em outros tempos nós tivemos outras ferramentas, a televisão, o rádio, né, que hoje já não gozam do protagonismo, né, que as redes sociais, que esses instrumentos de mensageria têm, vamos dizer assim, né, nos debates na política brasileira, são apenas ferramentas, né? Por trás das ferramentas existem as condutas humanas, todo o preparo, né, que o cidadão precisa ter para a democracia. Eu vejo, né, nas redes sociais o quanto você tem uma baixa escala, né, de preparo, vamos dizer, do cidadão comum. Eu não acredito em direito que não tenha modulação, né? Eu sou um pouco pela regulação. Eu não consigo trabalhar num campo, né, dessa liberdade absoluta, até porque ela provoca, na verdade, muitas vezes até desacertos indesejáveis. O que me parece aqui no Brasil, e aqui eu vou tomar a liberdade de falar uma coisa que pode desagradar a muitos, existe no campo do direito constitucional, sobretudo, um certo colonialismo de colegas nossos que foram estudar nos Estados Unidos e que trouxeram aquela ótica, né, de que nada pode ter uma regulação. Nem nos Estados Unidos eles pensam mais assim, né? Isso aí era um discurso da década de 70, de início dos anos 80. Nem nas universidades americanas eles pensam mais assim, principalmente agora depois da invasão do Capitólio, podem ter certeza disso, né? Enquanto isso, na Europa,
né? A perspectiva das pessoas é outra, porque eles viveram a guerra, eles viveram o nazismo, eles sofreram toda sorte de adversidades por causa, né, do cão do fascismo. Então, você vê em certos países, determinadas coisas são absolutamente inadmissíveis, e o direito regula mesmo. E aí você vai analisar a lei alemã de 2018, como a França se regulou, como a Itália se regulou, os países nórdicos. Mesmo hoje, neste embate, né, se é desejável uma dosimetria, né, um controle ou a liberdade total, é óbvio que aquelas máximas que os defensores da tese contrária dizem, né, desinformação se combate com mais informação. Isso é óbvio, nós concordamos com isso também. Ninguém vai perseguir a velhinha que está falando bobagem, né, ali na sua página do Facebook. Não é isso. Mas existem situações que há toda uma engenharia complexa, organizacional, de milícias digitais, de organização criminosa no campo da cibernética, e o ambiente digital, como qualquer lugar, ele é um ambiente onde crimes podem ocorrer, e nós precisamos estar preparados para o enfrentamento do ilícito, ainda que no campo da cibernética, né? Então, nós não podemos achar porque é no mundo virtual tudo pode acontecer. Naquela lógica, né, de laissez-faire, né, porque está no campo virtual. Não, o campo virtual ele é também um campo de cometimento de crimes, e os crimes que são cometidos fora dele também podem ser cometidos, né, muitas vezes até com maior sofisticação, no universo virtual. E a sociedade precisa, né, dentro das suas possibilidades, porque a gente sabe que os crimes virtuais eles são espinhosos de ser combatidos, mas dentro do que é possível, nós temos que tomar as providências cabíveis. A questão do anonimato, por exemplo, eu acho que já é uma bandeira primeira. Você tem a vedação do anonimato na Constituição. Então, se eu quiser, Valber, ter um perfil com outro nome, um avatar, tudo isso está muito bom, é meu direito. Mas, caso eu cometa crimes, caso eu cometa uma injúria, uma difamação, uma calúnia contra você, e você quiser ingressar judicialmente contra mim, você precisa ter meios para poder me identificar, porque isso daí é uma garantia, né, do lesado para poder ingressar judicialmente contra o lesante. Perfeito. O que me chamou a atenção, e você, como sempre, sua argúcia é muito nítida, falar da colonização do mundo intelectual, principalmente da faculdade, né, dessa academia formal. Veja, nossos colegas estudam fora e esquecem a palavra de Oliveira Viana no século XX. Trazem modelos, né, que não são se usa. absolutamente dissonantes, né? Oliveira Viana, que era um autoritário, não estou fazendo apologia ao autoritarismo, longe de mim isso, né, até pelo meu trabalho nos últimos anos e toda a minha vida acadêmica. Aliás, Valber, vai ser reinaugurada a casa do Oliveira Viana aqui no Rio de Janeiro, em Niterói. O museu está muito bonito, o governo do estado está entregando essa semana. Coisa linda. E ele falava do idealismo utópico e idealismo orgânico. O idealismo utópico é justamente essa importação de ideias que não servia para nada. O idealismo orgânico são aquelas doutrinas que eu posso servir ao povo brasileiro, que eu possa ter alguma necessidade de amparar aqueles que são tão destituídos pela nossa fortuna, pelo nosso destino. Mas, Vânia, infelizmente estamos ultimando o nosso tempo, mas eu queria lhe fazer uma provocação, como sempre. Será que no dia 8 de janeiro, eu me lembro bem dessa data, eu estava fora do país, quando vi, fiquei assim, catatônico, eu não imaginava aquela barbárie, veja, parecia aqueles vândalos tomando o que tinha de mais sagrado das instituições democráticas, sem uma bandeira, sem nada, assim, algo pesaroso, porque assim,
não se tem no Brasil proposta, não se tem modelo de Estado. Mas no dia 8 de janeiro de 2023, um trágico dia, mas também um dia muito pungente, porque a democracia resistiu. Você acredita que realmente nossa democracia corria perigo? Estava-se ali tentando um nítido golpe de Estado, das palavras de Cusio Malaparte? Com certeza, com certeza. Olha, é um dia que penso que futuramente teríamos até que fazer uma data, como mesmo você falou, simbólica da resistência democrática. Eu acho que foi uma vitória extraordinária das instituições brasileiras, né? do Brasil, independente de questões políticas, né? da sua governança, resistindo a um golpe de Estado que agora, a cada dia mais, a situação vai se visualizando, a nitidez que havia claramente uma organização criminosa que agia a todo tempo com desinformação, com ataques às instituições, com ataques aos jornalistas, e essa instituição, né, essa organização criminosa, né, provocou aqueles acampamentos. O pessoal, não, são os insatisfeitos, liberdade de expressão. Gente, bloqueios de estrada, né, era um exemplo dessas organizações criminosas, inclusive, Valber, com a utilização irresponsável de crianças e jovens como escudos humanos para que as forças policiais brasileiras não pudessem tomar uma providência. Um outro aspecto relevante, né, que caracteriza, ao meu sentido, eu estou dando uma opinião pessoal, né, a configuração da organização criminosa, foi o financiamento daquele aparato. Como é que se manteve aqueles acampamentos? Tinha acampamento, inclusive, com aquele piso, né, que você contrata para colocar, né, em escritório e tal. Aqui no Rio de Janeiro, os acampamentos eram de grande sofisticação. Parecia que você estava montando estande, né, para congressos internacionais. Quem é que estava pagando isso, Val? Quem é que estava pagando? Essa é a pergunta central. Essa é a pergunta central. Quem é que estava insuflando esses atos antidemocráticos, né? Havia também por trás grandes esquemas de lavagem de dinheiro, e ainda vou além. Alguns incidentes que hoje, né, nós estamos tomando ciência pela grande imprensa e que nos parecem absolutamente inacreditáveis, né? Que como certos governantes puderam ir tão além, né, em determinados comportamentos. Eu vou lhe dizer, essas coisas estão aparecendo e nos parecem tão absurdas numa ambiência democrática, mas eles já estavam tomando certas atitudes partindo, né, da premissa de que dariam um golpe de Estado e que iriam instaurar uma ditadura no nosso país. E já estavam agindo antecipadamente por conta de uma ditadura que eles tinham certeza, né, que este plano pré-concebido ele ia ter êxito. E, graças a Deus, a sociedade brasileira resistiu e nós estamos aqui numa ambiência democrática. Muitos colegas nossos da advocacia até combatem determinadas atitudes que certamente o Judiciário e a Polícia Federal, né, tiveram que tomar, mas, na verdade, se esquecem que hoje existe um tipo novo no direito penal, né, porque as pessoas, às vezes, não acompanham, né, a evolução do direito. E existe esse tipo novo, né, esse tipo da tentativa de golpe de Estado. É um crime de tentativa de golpe de Estado que apresenta uma pena prevista de 4 a 12 anos de prisão.
Ou São os seja, crimes contra o Estado de Direito. exatamente. E se nós calcularmos, Valber, ainda vou dizer mais, que eu sei que estou terminando o tempo, se nós calcularmos a prescrição desses crimes de forma rasa, nós podemos alcançar uma prescrição de 24 anos. Durante pelo menos uns 20 anos, pode ter certeza que muita gente vai ter problema. As investigações Verdade. continuam, as investigações continuam. O Brasil pediu ajuda do FBI, a Polícia Federal ainda está, né, fazendo muitas investigações e muita coisa vai vir à tona. E se considerarmos aí essa prescrição de mais de 20 anos, tem gente que acha, né, que escapou dos malfeitos que fez e pode receber a Polícia Federal às 6 horas da manhã em sua casa. Vânia, infelizmente eu vou ter que usar um truísmo, que é bom dura pouco. Infelizmente nosso tempo está se esgotando. Falar com você sempre é um prazer extremado. Prazer e honra, porque é verdadeira, que eu sou sua maior fã. Falar com pessoas inteligentes e cultas não é toda hora que a vida nos proporciona esse tipo de prazer. Então, o ICL, o programa Caleidoscópio Jurídico, gostaria de agradecer imensamente e dizer que nós já estamos lhe convidando, lhe suplicando, mais uma vez, posteriormente, uma nova entrevista, e deixo você para suas colocações finais, infelizmente. Olha, muito obrigada. Eu fico, sobretudo, feliz de poder participar de um projeto que é capitaneado por você. Né? Digo a todo mundo, nunca escondi, sou sua maior fã. Acho que você é um extraordinário jurista brasileiro, grande advogado, né? Um grande defensor da democracia no Brasil. Nos últimos tempos, né? Foi um verdadeiro guerreiro com ações de grande envergadura em favor não de candidato A, B ou C, mas em favor da cidadania brasileira, né, em favor do Brasil. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo me congraçar com a equipe do Caleidoscópio Jurídico e ter a oportunidade, né, de também expressar algumas opiniões, né, que nem sempre, né, nós temos, né, instrumentos, né, para poder debater e conversar sobre assuntos de tão alta envergadura e importância, né, como foi a defesa da democracia, né, nos últimos tempos. E fico, sobretudo, feliz de podermos estar conversando de um tema em que nos sagramos vencedores. Vencedores no sentido de podermos, eu e você, dizer agora para os que estão nos assistindo, a democracia venceu. Que bom, porque até para quem deseja criticar, falar mal de toda a conjuntura, né, que hoje se apresenta, e nós estamos muito à vontade, porque ninguém aqui é chapa branca, né, nós estamos muito à vontade, mas até para que possamos fazer críticas, a democracia é necessária. Eu sempre me lembro, né, daquelas pessoas que iam com faixa, queremos ditadura, queremos o AI-5, e aí quando chegava a polícia, Valber, sentando a borracha no pessoal, eles começavam a gritar, ditadura, ditadura, e aí uns caras que estavam na calçada diziam assim, ué, mas não era isso que vocês estavam pedindo, minha gente? Né? É isso, com isso nós terminamos aqui o nosso encontro. Vânia, ficamos muito agradecidos, todo mundo aqui do Caleidoscópio. Gostaríamos de chamar vocês que estão nos assistindo, a senhora, o senhor, para nos acompanhar toda terça-feira a partir das 5 horas da tarde e ficamos veiculados nos canais do Eduardo, do Moreira, no canal do ICL, para que vocês possam nos ver quando vocês assim preferirem. Vânia, para a gente é uma satisfação imensa e esperamos que essa democracia que venceu no dia 8 possa se espraiar também para os direitos sociais, principalmente daqueles que mais precisam, que não seja somente uma democracia que seja regada para a classe A e B. Vocês, um abraço forte a todos e a todas. Muito obrigado.